Opa, fazendo um vídeo aqui agora sobre hipertensão arterial, né, da matéria de estágio 3, trabalho aí que o professor Tasso pediu. Só para deixar claro que esse vídeo não foi realizado na Academia Escola, pois essa é a semana da Páscoa e a Academia Escola tá fechada, né? Então não teve como fazer o vídeo lá, e os posteriores também não vai ser lá porque devido à data, como eu faço da primeira parte da turma do estágio, né? Faço parte da primeira turma assim que vai lá na primeira parte, não vai dar para também tá fazendo os outros vídeos lá na Academia Escola com os materiais de lá e etc. Aí, ó, deixando isso de lado agora, partir aqui, né, pro tema do trabalho, que é hipertensão arterial, né, que basicamente consiste em uma pressão elevada, que o coração tá bombeando sangue, ele tá bombeando sangue com muita força, e aí isso daí aumenta a pressão, né, de acordo com as recomendações da saúde. Não é para ser realizado as recomendações de saúde assim na hora do treinamento. Não é para se treinar um aluno, né? Caso a pressão dele esteja ali em 15, a pressão dele sistólica, né? Esteja ali de 15 para cima, né? Ou 150 para cima. Porém, você tem que levar em consideração também que vai ser realizado um treino, né? E aí, devido ao exercício físico, essa pressão naturalmente vai subir. Então, já é para tomar bastante cuidado ali, caso o seu aluno já apresente uma pressão ali de 14, 13. E o ideal mesmo é somente realizar o treino quando ele estiver medicado. Então, por exemplo, o aluno ou o paciente chegou lá para fazer o treino com você e tal, na sessão, aí você pergunta para ele: tomou o medicamento? Tiver tomado, ok. E mesmo com ele falando que tomou o medicamento, é interessante ter o aparelho para poder auscultar, né, lá e verificar a pressão dele e medir também, ou um aparelho eletrônico também já serve, né, para poder medir a pressão antes da sessão de treino, né? E aí, como deve ser realizada uma avaliação, né? A avaliação, como é que você vai medir a pressão do paciente lá durante a avaliação física e a anamnese? Ele tem que estar pelo menos a 5 minutos sentado, né? Sem fazer nenhum tipo de esforço. Aí sim você mede a pressão, porque aí vai estar considerado como ele sendo de repouso, né? Aí vai pegar a pressão de repouso dele. Fora isso, a avaliação serve como se fosse uma avaliação normal, faz lá, pega as medidas, igual uma pessoa comum, peso também, as perguntas, né? Perguntas tem histórico, tal, tudo mais, tem mais alguma outra coisa, verifica se é só hipertensão também que o paciente tem, por aí vai. Fora a parte de analisar ali a pressão direitinho para dar o diagnóstico, né? Não dar o diagnóstico que a gente não é médico, né? Mas verificar ele está dentro das normalidades do padrão de saúde que é recomendado, né, fazer. Não tem muita diferença não. Agora a prescrição de treinamento, as coisas já começam a mudar um pouco, né? Pois como a pressão dele vai se elevar durante o exercício, o que acontece? A pressão dele vai elevar naturalmente, porque vai estar praticando exercício. Porém, se ele tiver medicado, né, ele vai a pressão dele não vai aumentar tanto. E aí você não pode se seguir somente pela pressão. E aí você tem que seguir pelo histórico, né? Então você tem que levar mais em consideração o histórico do que a pressão que ele está apresentando ali necessariamente naquele momento. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o aluno chega lá, ele tem hipertensão. Você sabe porque você viu na anamnese dele ou ele levou o histórico médico dele para você. E aí a pressão dele lá na sessão de treino com ele medicado tá 12 por 8, 12 por 7, 12 por 8 ali, que é uma pressão considerada normal, ok, perfeita para treino. A pressão dele não vai subir muito mais do que isso quando estiver realizando exercício físico devido aos medicamentos que ele toma. E mesmo assim você tem que tomar cuidado para não elevar muito os batimentos dele, tanto os batimentos quanto a pressão. Logo, a escolha para os exercícios aqui, entre exercício anaeróbico e aeróbico, a preferência seria para exercícios aeróbicos. Ah, mas então não vai fazer exercício anaeróbico? Não. Vão ser feitos também. Porém, a intensidade deles e o volume tem que ser muito reduzidos. Então, por exemplo, não dá para a gente botar para um aluno desse fazer séries com peso para 8, 6 repetições
10 ali, se ele for um aluno destreinado também, não é interessante, tá? Se for ali na casa do peso para 12, 15 repetições, tá? Um peso com intensidade bem leve para ele mesmo. E a questão do volume, ele também não pode ser muito alto. Então, pegar ali um peso leve, por exemplo, um peso que ele faria ali para 20 repetições, para ele fazer com 12, para ele fazer com 15 repetições, né? Ah, mas eu quero fazer com 10 repetições, então bota uma intensidade ali, que seria um peso que ele faria com 15 repetições, e aí ele faz 10. O tempo de descanso também tem que ser mais. O tempo de descanso tem que ser maior, né? Então não adianta botar ele fazer um peso com 20 repetições ali e tal, ou 15 e dar só 30 segundos, 1 minuto de descanso para ele, tá? Pelo menos 1 minuto e meio a 2 minutos ele de descanso, talvez até mais, dependendo do nível de treino dele, dependendo de como ele está se sentindo no dia e dependendo do seu acompanhamento com ele também, porque você vai conhecendo um aluno com o passar do tempo, então às vezes até mais é necessário, mais desse tempo de descanso, né? E a questão do exercício aeróbico também não é para ser intenso, tá? Não é para ser nem tão intenso e nem muito duradouro. Então ali num treino ali, vamos pegar ali de mais ou menos 1 hora, é o que? É um treino de 30 a 40 minutos ali de musculação, com tempos de descanso bem longos, um volume e uma intensidade relativamente baixa, tá? Não é para botar um aluno para fazer 6, 8 exercícios no mesmo treino, ali quatro exercícios, no máximo 5 ali no dia, com intensidade baixa. Séries também, volume ali, não é para estar passando de 3, às vezes até nem 3, se for um aluno destreinado, no máximo 2, né, 2 séries por exercício ali, com 2 séries ali, 4 exercícios, 5 exercícios, tal, 2 minutos de descanso, dá um tempo bacana de treino de exercício anaeróbico para ele, de musculação, treino resistido. E aí, chegando na parte do aeróbico, aí você analisa também, geralmente hipertensão está acompanhada de outras coisas. Por exemplo, obesidade, entre outras. Aí, no caso, se a pessoa tiver obesidade ou algum outro tipo de problema no joelho, interessante também evitar aeróbico com impacto, ou no caso, a esteira. E aí dá preferência por uma bicicleta, né? Um elíptico, um remo, né? E botar o aluno para fazer uma intensidade bem baixa mesmo, ali de caminhada. Então você vai botar, for um aluno ali destreinado, vai botar ele para fazer a esteira na inclinação zero mesmo, a 3, 4, 3, 4 quilômetros ali por hora, tá? Deixar ele ali até no máximo também aos 20, aos 25 minutos, né? Nada muito ultrapassando a parte de meia hora. E no mais é isso. Seguindo esses procedimentos assim, não tem como dar errado. O aluno vai ter resultado sim. Aí em questão de, mas ele não vai ter resultado tão rápido. Com certeza não vai, porque o treino dele não pode ser um treino intenso, né? Mas ele tá, se a pessoa vai te procurar como um profissional e ela tem hipertensão, ela vai estar buscando saúde, né? Não é performance. Então a gente tem que estar visando isso também. Não tem que querer botar, por exemplo, um shape, um físico, um condicionamento extremo em uma pessoa que tem hipertensão arterial. A gente tem que cuidar primeiro dessa patologia dela, tá? Então o foco mesmo ali é a saúde. Então o treino é totalmente voltado para melhorar conforme ela for treinando, né? E aí ela treinando ali 4, 5 vezes na semana também vai dar muito bacana. Treinando 3 vai dar também, mas ali 4, por exemplo, segunda, terça, quinta e sexta, ótimo, tá? Vai ter ótimos resultados. E já vai ter resultado também de controle de peso, a própria hipertensão arterial, a própria força muscular, a própria resistência, tá? E no controle de peso, a gente sabe que a gente não, por não ser nutricionista, né, ser educador físico, a gente não tem tanto controle nessa área. Por isso que eu não falei emagrecer ou ganhar peso, é controle de peso, né? Porque se a pessoa tem uma alimentação que não é regulada, é totalmente desbalanceada, tanto para mais quanto para menos, o exercício físico mesmo que não aliado à dieta, ele ainda consegue ajudar ali, minimizar os danos de alguma forma.